Muito bem, muito bem. E dando sequência aqui, a gente vai receber uma pessoa que eu, enfim, já conheço há longa data, a gente interage bastante aí pela comunidade de tecnologia e recebo aqui Yara. Muito bem, tudo bem? Tudo ótimo, Daniel. Um prazer enorme estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro tanto, que está ajudando aí a mentorar pela internet tantas pessoas, trazendo insights, trazendo negócio, trazendo aspectos da vida pessoal que podem ajudar tanto o desenvolvimento individual e até do ecossistema. Então, um É prazer isso enorme aí. estar aqui com uma empresa que Ó, eu adoro. eu também estou com o meu login do TDC lá, Yara, aqui, ó, minha plaquinha lá, tá lá também. Opa! Nosso Tranquilo, rockstar. muito bom. Muito bom. Mas, Yara, é o Obrigada. seguinte, quando me perguntaram do evento, né, essa coisa da colaboração e mercado e tal, o que a gente podia trazer para conversar, eu tomar Yara, né, tendo que trocar ideia sobre essa história toda, porque quando eu queria que tu contasse um pouquinho a história do TDC e como é que a coisa foi acontecendo, mas quando eu olho para o TDC, tinha aquela coisa de nicho, né? Estamos lá, trabalhando, uma tecnologia que tu já tinha o teu domínio, a tua empresa lá estava tocando e tal, aí, de repente colou uma outra comunidade, e daqui a pouco começou a colar mais comunidade, depois virou um super evento de pequenos nichos, né? E muito dessa coisa ao longo dos anos de entendendo como que o mercado foi se movimentando, mas as comunidades e a colaboração sempre teve como a base da estrutura ali, quer dizer, sempre alguém criando espaço para que outras pessoas fossem aparecendo. A cada cidade que era ativada do TDC, tu tinha a chance de impulsionar uma série de pessoas e também comunidades. Aí tem aquela galera que começa a palestrar em tudo que é cidade do Brasil. Essa coisa da colaboração e comunidade tem um lance também de transformação sempre, né? E até com essa história da pandemia, eu acompanhei o teu processo aí de fazer o evento continuar operando e ir transformando e até abrindo novas portas também. Mas eu queria começar com essa, contar um pouquinho desse início lá do TDC e depois tem uns tópicos aqui para gente seguir na nossa conversa, aqui que a gente estava trocando ideia antes. Olha, Daniel, eu até vou puxar aqui uma, uma continuação do que estava falando antes pelo André, né? Porque quando o TDC começou, a gente estava nesse momento de história da Global Code, com dinheiro, né, com uma dificuldade de acesso ao crédito, com, né, uma crise no Brasil em 2008, 2009, o TDC começou em 2007, mas a gente passou por um momento muito difícil, com muita dificuldade de acesso ao crédito, e o TDC 2007, 2008, 2009, esse TDC de nicho, ele foi muito desafiador, foi uma experiência maravilhosa de aprendizado e tudo isso, mas a gente não conseguiu encontrar uma sustentabilidade financeira, né? Então, a gente teve prejuízo em 2007, a gente teve prejuízo em 2008, a gente teve prejuízo em 2009, e eu fui sempre falando, não, é a verba de marketing, é a verba de marketing, a gente está investindo esse prejuízo, é a verba de marketing. E quando a gente entrou numa situação mais desafiadora na Global Code, essa verba de marketing desapareceu. Então, quando chegou no meados de 2010, já com aquela crise global acontecendo, a gente teve uma decisão tomar ali mais ou menos em junho, o nosso evento estava programado para julho, se não me engano, e aí quando aconteceu a gente falou, bom, agora é encerrar ou pôr uma última tentativa para isso acontecer. E aí quando aconteceu isso, eu estava muito forte na comunidade Java, e a gente nunca sabe aquele pedaço de informação que vai transformar a nossa vida. Muito forte não, né? Java Champion, pô, bombando, vamos lá. Exatamente. Então, estava muito dentro daquele ecossistema, e aquele ecossistema me trouxe um presente. Então, às vezes a gente olha as coisas, e eu gosto muito de ler, eu gosto muito dessa experiência, eu falo, são aqueles pedaços de informação que trazem a resposta no momento certo, né? Por isso eu gosto muito dos seus vídeos, dos seus insights, porque eu acho que são pedaços de informação que às vezes são a resposta no momento que a gente precisa. E o Java Community Process, ele foi
é um mecanismo de como a plataforma Java evolui, e esse mecanismo ele colocava junto, na mesma mesa de conversa, muitas empresas que eram totalmente concorrentes, IBM, Oracle, Sun, né, empresas que estavam muito forte concorrendo, Red Hat, estavam fortemente concorrendo no ecossistema de Java, mas ao mesmo tempo elas estavam colaborando. Então, para mim, foi a primeira visão, muito cedo, lá em 2001, 2002, de alguém que estava fazendo o que é tão comum hoje, que é um modelo de negócio de plataforma, onde as empresas se juntam para colaborar, mas elas também competem. Ou seja, a AWS vendendo software para a Magazine Luiza vendendo sozinha, mas trazendo toda essa plataforma de empresas que concorrem, né? E todo esse modelo, que é um modelo complexo e delicioso, que você precisa entender um ecossistema que não é cliente-vendedor, mas que tem muitos players e você precisa pensar nos benefícios de todos eles, encontrar um modelo de negócio mais complexo e mais delicioso. Então, eu estava nesse momento. E aí, como que isso foi a resposta para o nosso negócio, né? Porque a gente estava dentro de uma comunidade Java e a gente passou a operar o TDC dentro desse modelo, que eu não sabia ainda, mas é um modelo de inovação aberta, aonde a gente trouxe várias comunidades. Então, eu juntei várias pessoas numa sala, na sala da Open for Education, trouxe o Giovanni Bassi do .NET, o Luciano Ramalho do Python, os GDGs, os grupos de Google estavam surgindo, tinham feito o primeiro encontro lá na Global Code, o Paulo, trouxe o Jorge Diz de testes, o Manuel Pimentel de Agile, e várias pessoas. Eu falei, cada um aqui consegue fazer um evento de 100 pessoas em 30 dias? E todo mundo falou para mim, pô, Yara, 100 pessoas? Claro. Falei, então juntos a gente vai fazer um evento de 1000. Então, foi como a gente conseguiu criar a primeira versão de TDC, que foi essa coisa que as comunidades meio competiam entre elas, mas ali a gente estava se ajudando, porque todo mundo tinha um problema comum, e a gente encontrou uma forma, não só de fazer um evento de 1000 pessoas, mas uma fórmula para criar um evento que nunca se desatualiza, porque não depende do meu conhecimento extremamente limitado, né? Então, a pessoa que está na comunidade iOS sabe o que a comunidade iOS quer, a pessoa que está na comunidade gestão ágil sabe o que aquela comunidade quer, a pessoa que está no ecossistema de transformação digital sabe o que aquele público quer. Então, é um modelo de inovação aberta, porque quem cria uma nova versão de TDC regional ou agora não regional são as pessoas que têm a visão daquele ecossistema, que têm a visão do público, e a gente consegue trazer colaborativamente pessoas que não estavam acostumadas a colaborar para fazer aquilo junto, adicionando a complexidade das empresas que estão lá para patrocinar, as empresas que estão mandando seus colaboradores, a pessoa que está individual, o palestrante que tem que ter o seu valor gerado, o coordenador. Então, é um modelo de negócio muito gostoso de trabalhar, porque ele é desafiador, porque você vai olhando por muitas perspectivas. Então, a história do TDC, ela vem junto com isso, junto com essa história de inovação aberta e do modelo de plataforma como um negócio, antes de ser chamado, que permitiu que a gente tivesse posicionado nesse lugar, quando tudo isso ficou mais forte, quando a internet ficou muito mais forte. Então, acho que foram vários pedaços de informação que permitiram que a gente criasse esse modelo tão único, até de eventos no mundo todo, que é o TDC. Com certeza. Sabe esse negócio do Java Community Process, agora quando tu falou assim, claro, você conseguia reunir numa mesa empresas que na teoria se odeiam, mas ali elas estão trabalhando junto para crescer uma tecnologia, no caso Java. Por isso que o Java não era uma linguagem, era uma plataforma. E as pessoas, né, colaborando na implementação e competindo colaborando na especificação e competindo na implementação. Na implementação, é isso aí. Muito interessante. Pô, já conheci uma parte da história que eu não conhecia esse início do pensar ali. E viemos de uma crise. E esses modelos ali que a gente vai pegando, muito legal, muito legal. Yara, esse lance, e quando tu falou ali do Open for Education, ali já era uma outra iniciativa também ligada com colaboração, com ensino aberto, tinha, né, código numa época que não existia meetups, né, não existia YouTube. Perfeito. Como era mais difícil a gente fazer a informação fluir, né, Daniel?
esse é o lance, assim. E aí, o que me leva numa questão que a gente colocou aqui, dos benefícios que um evento como o TDC, ele promove, né? Então, a gente fala muito aqui da história da rede, por exemplo, as pessoas que chegam ali para organizar um pedaço do evento, então elas estão ali trabalhando para construir uma trilha, alguma coisa nesse sentido, mas também existe uma questão aqui de toda essa rede, esse networking que vai sendo construído durante o evento. Então, empresas surgem a partir de pessoas que estavam lá participando no TDC, pessoas arrumam o seu primeiro trabalho, né, a partir desse movimento. Então, e acaba sendo um tipo de evento que ele consegue encaixar as pessoas, independente do grau técnico que elas têm e também do interesse tecnológico que elas têm. E aí, quando tu falou da coisa da inovação aberta, para mim ela conecta bastante, assim, que é justamente esse fato de eu chamar uma galera toda para trocar essa ideia. Muito interessante. Eu não tinha olhado para esse olhar, assim, que deve ser muito bom. Isso que você falou, né, dessa rede, acho muito legal, porque quando a gente pensa em relacionamento, e da onde está vindo a palavra relacionamento, a palavra o primeiro ali, ele vem de repetição, né? E aí a gente está pensando para ter um relacionamento, a gente tem que ter alguma troca, tá certo? Se a gente só esbarrar todo dia com a pessoa no ponto de ônibus e a gente não fizer nada, a gente não tem um relacionamento com aquela pessoa, né? A gente precisa ter alguma forma de construção. E quando a gente faz alguma coisa junto, quando a gente participa de um projeto de todo mundo na empresa, você fica mais próximo de alguém que participou do projeto com você, né? Ou que você participou de pelo menos uma reunião, ou de que aconteceu alguma coisa que fez com que tivesse um ponto significativo na sua história, né? Somente cruzar no ponto de ônibus ou no café não cria esse ponto importante na sua história. Então, quando a gente está pensando no TDC, a gente está pensando que o TDC é esse ponto na história. 3 coordenadores, né, 3 pessoas coordenadoras, quando elas coordenam juntas, elas criam um ponto na história delas e na história dos palestrantes e na história dos participantes. Então, aquilo é um relacionamento mais forte entre as pessoas coordenadoras, entre os palestrantes, por criar esse ponto significativo. E, ao mesmo tempo, as pessoas coordenadoras, mesmo que elas não estão na mesma trilha, elas fizeram o TDC 2013 em Porto Alegre juntos. E, para sempre, vai ter aquele ponto naquela história que vai conectar. Você estava, não estava naquele ano e tudo mais? Então, isso que eu acho que é interessante, que é criar algo significativo e se sentir parte daquela criação junto com um coletivo. Então, isso que eu acho que é criar esse network e até essa forma de respeito, porque a hora que você está ali com todo mundo, já é difícil você falar mal da tecnologia, você fazer provocações, e você, né, não respeitar aquelas pessoas que estão criando uma coisa significativa. E a partir do momento que você respeita aquelas pessoas que programam PHP, que estão junto com você, e que você respeita aquelas 3, então, provavelmente você expande esse respeito para toda uma comunidade. Quando a gente criou o TDC, tinha muito conflito, tinha muito Java versus .NET, tinha muito tudo isso, e aí a gente começou o conceito de diversidade no TDC, apesar de eu ser mulher e ter sempre me incomodado, e sempre querer ter diversidade, ter espaço para mulheres, a gente não começou nem com mulheres, nem com pessoas negras, a gente começou com a diversidade de comunidades, de pessoas diferentes que estavam ali buscando alguma coisa meio parecida, mas foi o nosso primeiro aspecto de diversidade, foi diversificar dentro do público de profissionais de TI, né? Então, primeiro eu falava que o nosso nome estava errado, deveria ser The Java Developers Conference, depois virou The Developers Conference, e agora nem é só developers, né? A gente tem managers, a gente tem um monte de outras pessoas ali que juntas formam esse ecossistema, porque no projeto final a gente está todo mundo junto, né, Daniel? Não tem mais... É bem esse lance. Até eu já brinquei nisso contigo, né, que o TDC 2013 Porto Alegre nasceu de um output, de uma retrospectiva da iMovie. Então, é importante lembrar disso. Então... Exato. Isso é inovação aberta, né? Quando a gente pensa em inovação aberta dentro das empresas e tudo isso, a gente precisa ter várias coisas diferentes aí, né? E a governança da inovação aberta dentro das empresas, acho que é o maior desafio. Então, naquele momento...
E olha, só para tu te ligar no que aconteceu, ó. Aí saiu dali, aí eu fui lá, procurei Júlio Matos, fui lá, procurei. E aí a gente vai vendo como é que a história cresce depois, entendeu? Então é muito legal ver essa brincadeira rolar, porque, tipo, uma paradinha ali que, tipo, ó, chega aqui, vamos fazer, vamos lá. Mas Movimento. aquilo, na verdade, era um pouco até de falta de governança, né, Daniel? Porque se você parar para lembrar, né, vocês fizeram tudo isso, outras pessoas me escreveram, né? Eu não viabilizei quando essas outras pessoas escreveram. Aí você me chamou para fazer o TDC, já com tudo pronto. E eu falei, bom, então tá bom, Daniel tá falando, já tem coordenador, tem lugar e tudo mais. E que é o que eu chamo dessa governança da inovação aberta. Muitas vezes não é suficiente para as organizações, para os grupos de usuário, para todo mundo, falar, estamos abertos, venham ajudar. Não, é como, Ação. qual é o processo para isso daí, tá certo? Não basta a gente estar aberto. Para ter inovação aberta, a gente precisa ter governança, que são os mecanismos da gente conseguir eleger as melhores pessoas, ou algum critério, assim como remover as pessoas tóxicas ou não produtivas ou inativas daquilo tudo. Então, naquele momento, em 2013, a gente não estava ainda tão estruturado para entender como que a gente está aberto para a inovação. E a gente estava, naquele momento, por exemplo, eu não sei se a gente já tinha o Call for Trilhas, a gente começou só com Call for Papers. Não, ainda não. Acho que não tinha. Então, a gente começou com o Call for Papers se abrindo para os palestrantes. Aí a gente percebeu que para as trilhas, também a gente não podia ditar as trilhas, a gente tinha que ouvir a inovação aberta vindo da comunidade. Então, como é que a gente se abre para isso? Então, hoje vejo muitas empresas querendo fazer inovação aberta e é desafiador, porque não basta a gente estar aberto, a gente tem que criar esse mecanismo de governança para como é que eu trago as pessoas para palestrar na minha comunidade, como é que eu trago as pessoas para o Meetup, como é que eu escolho os locais onde o Meetup vai estar, como é que eu vario as empresas. Então, a inovação aberta, ela tem uma complexidade que eu acho que é muito gostosa para quem está envolvido ali, mas tem a gestão, que é a governança, que eu acho que é. Esse lance do ouvir é importante. Bom, esse evento está acontecendo porque a gente está ouvindo a nossa comunidade, os nossos clientes, e vamos lá, vamos começar a compartilhar não só o que a gente está fazendo dentro da empresa, mas também conectar com aquilo que a gente acredita, né? Então tem várias coisas assim. Eu queria partir para um outro assunto, mas o Luigi fez uma provocação aqui, que ele falou assim, alguma chance da academia entrar, e o ponto é justamente esse, né? Se alguém submeteu uma trilha, né, daqui a pouco melhores trabalhos de pesquisa do Brasil, coisa parecida, né? O que eu consigo dizer para o Luigi é o seguinte, Guilherme Lacerda, que está fazendo doutorado na Federal, né, no último TDC, que eu não lembro qual era a cidade, era, como é tudo online, eu não sei qual que era, que eu tava, tá? E aí eu acompanhei uma palestra com o Guilherme Lacerda e ele apresentou lá parte né, dentro do assunto, ele acabou falando numa parte que é o trabalho da tese de doutorado que ele está desenvolvendo dentro da pós, né, do doutorado da URGS dele. Então, assim, sempre vai existir, quer dizer, a gente pode levar lá o trabalho, o projeto, né, de código aberto, o que estiver acontecendo para propor, né? É que aí a gente tem uma outra coisa que eu acho que faz parte da governança, né, que é a gente olhar os estímulos para a direção que a gente gostaria ou que a gente está vendo da inovação aberta. Então, por exemplo, para a gente poder trazer mais fortemente a academia, a gente precisa entender por que alguém da academia apresenta uma palestra. Então, aquele trabalho vai ser válido para alguma coisa? Né, a pessoa vai poder colocar aquilo no currículo, nós vamos ter os anais da conferência, aquilo ali vai contar para aquela pessoa como se ela fosse num congresso, então exige que a gente se adapte um pouquinho para que aquilo seja interessante para o pesquisador, tá certo? Que a governança ela é feita disso, ela é feita de incentivos e benefícios para a gente dirigir um comportamento. Então, eu acho muito interessante essa discussão, Luigi, e é uma coisa que a gente tem pensado bastante, mas ainda não conseguimos chegar ali. Agora, com a nossa nova empresa, que é a Arena Eventos Digitais, que a gente está organizando congressos e tudo, a gente começou a organizar congressos acadêmicos, e com isso a gente está tendo uma experiência maravilhosa de entender a nomenclatura, de entender os porquês, de entender os formatos. Então a gente fez o nosso primeiro evento acadêmico com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, estamos organizando um com a Engenharia de Produção aqui da USP, e estamos avançando, e vai ser um prazer conversar sobre isso depois.
Muito legal. Yara, mais uma. Quando a gente olha para o TDC, né, 15 mil pessoas por edição espalhadas pelo Brasil, todo esse movimento. Me fala um pouquinho sobre perfis e complementariedade de perfis. Quando eu olho para um conjunto, um trio coordenando uma trilha, a gente tem muitas vezes pessoas que são dentro daquela estrutura, mas elas trazem, né, visões diferentes. A organização do evento também vai puxando para isso. O quanto que... Como é que funciona para ti esse lance de compor, né? Quem vai fazer parte do projeto? Que tipo de características trazem para ti quando tu vai modelar alguma coisa assim? Eu gosto muito de colaboração, né? Eu olho quando as pessoas sabem algo que eu sou totalmente ruim naquilo, eu acho muito bom colaborar, né, com pessoas ali. Então, quando a gente criou a Arena, por exemplo, a gente procurou esses perfis muito diferentes, um mais de venda, outro mais de produção e tal. E eu acho que nas trilhas a gente tem naturalmente um pouco isso, porque tem gente que é de Customer Success, tem gente que é de testes, então já tem esses perfis muito complementares. Mas quando a gente está fazendo a formação da trilha, a gente tem os perfis ali das pessoas. Primeiro, a gente olha a diversidade de uma maneira bem séria. Então, a gente quer ter muito mais mulheres, a gente quer ter pessoas negras, a gente quer ter pessoas de todos os estados. Então, a gente fala, pô, mas legal ter uma pessoa de Aracaju, legal ter uma pessoa de Minas Gerais, né, e trazer essa visão, essa necessidade. A gente olha também para o perfil das pessoas. É muito bom ter um coordenador que está com a gente já há 5 anos, mas é muito bom ter aquela pessoa que nunca coordenou, porque vem com um gás totalmente diferente para fazer tarefas, para se organizar. Então, quando a gente olha muitos fatores, nem sempre a gente consegue ter uma formação que tem a representatividade de tudo, porque são apenas 3 pessoas, então nem sempre a gente consegue, mas a gente está sempre olhando essa complementaridade de perfis. E quando eu particularmente, pensando aonde eu vou colaborar, né, onde eu vou gastar o meu tempo, o Daniel fala, né, ou é um hell yes, ou é um no, eu gosto muito de colaborar em ambientes onde as pessoas têm um perfil diferente de mim. Porque daí você fala, pô, aí eu posso agregar valor. Se todo mundo tem um perfil meio parecido, você não tem muita geração de valor. Então, quando eu olho as pessoas ali para cooperar comigo, ou que eu vou colaborar, eu gosto muito de ter os perfis bem diferentes. Então, eu sou uma pessoa, né, às vezes tem uma pessoa que é mais tímida, ou é mais detalhista, ou mais tudo isso, você fala, pô, bacana, é isso daí que a gente vai criar os nossos times, né? Então, o TDC a gente olha com um olhar bastante forte de diversidade, buscando isso daí, principalmente novatos, muito experientes, famosos, nem tão famosos, para formar esse mix e ter as pessoas que queiram fazer todas as partes do processo ali, né? Isso é legal. Eu tenho um outro projeto eu quero te fazer uma pergunta ligada ao ir para o mundo internacional aí, nessa coisa dos eventos. Ó a construção da pergunta para tu entender onde é que eu vou. Num dos TDCs que eu palestrei, eu sempre às vezes fazia pergunta para as pessoas de, pô, quem quer estar aqui, né, ano que vem? Sempre tinha essa pergunta, né? E agora, recentemente, eu entrevistei uma pessoa para um outro projeto meu, que era uma pessoa dessa, que estava lá, que queria palestrar, ajudei ela a palestrar, depois ela queria escrever, ela começou a escrever, e aí eu chamei ela para fazer esse papo comigo, para contar desse processo do aprender, né? Essa coisa do aprender, do se desafiar e buscar essa evolução. E eu me lembrei de fazer essa pergunta dos eventos internacionais, porque agora ela está trabalhando para uma empresa americana e tal, toda essa interação, o idioma e a colaboração. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho como é que é essa interação de criar eventos que vão estar atuando para um mundo mais global, o que muda no jogo, como é que se constrói esse relacionamento. Eu sei que tu já participou de vários eventos internacionais aí palestrando também, mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa visão, assim, do tipo, tá, quem está sendo essa bolha Brasil para começar a ir para outros lados, o que acontece? Olha, Daniel, você sabe aquele tipo de jogo que eles chamam de Infinite Run? Que você está sempre correndo ali, tem um monstro atrás de você, e o jogo todo você está correndo, né? Uhum. Eu brinco que a vida do empresário é um Infinite Run, e quem está correndo atrás de você é a falência, né? E se você está na subida,
fica tranquilo que vai ter uma descida, mas você está ali, né? E eu acho que esse momento da pandemia, ele foi uma dessas pílulas mágicas que você pega no jogo do Infinite Run, que te dão uma sobrevida, né? Porque o TDC ele está desde 2007. Então, por mais que a gente suba, a decadência está ali esperando a gente a qualquer momento. A gente pode encontrar a decadência, né? Então, é o problema de toda a subida aí, de todo o crescimento de empresa. Então, a gente estava já há algum tempo buscando a internacionalização do TDC. Eu já tinha ido para o TechCrunch para fazer um experimento, para mostrar um plano, para a gente fazer uma expansão América Latina. Em 2019, a gente fez tradução simultânea de espanhol em todas as edições, então a gente ficou tentando trabalhar um público de América Latina. E a internacionalização não é fácil, né? Principalmente com os eventos presenciais. No ano passado, a gente foi com uma força muito grande para o online. E quando a gente foi para a força do online, a gente não foi como um tapa-buraco por causa da pandemia, né? A gente foi como uma continuação de uma estratégia que a gente já tinha muito forte. A gente fazia o TDC online desde 2009. Então, já acontecia. Isso é uma coisa importante. Até um adendo aqui. Olha só, Era. Uma coisa que é importante. Tu estava criando esse negócio novo, o jogo é infinito, então tu já vinha experimentando outras lives, assim, não foi uma novidade. Isso que não foi sorte. Não foi, exatamente. A gente estava nesse caminho. Em dezembro, eu tinha feito uma reunião com o Bruno, que parecia uma menina mimada, né? Que eu falei, pô, tá crescendo, tá dando lucro, tá tudo isso, você tá infeliz com o TDC online? Né? Mas a gente estava muito infeliz com o TDC online especificamente, mas sem braço, sem fôlego, sem justificativa de negócio para colocar todo o nosso esforço. Então, quando veio a pandemia, a gente estava nessa trajetória que ia ser um ano que a gente queria escalar com o TDC online, principalmente transformar a experiência dos usuários, gerar valor para os participantes, para os patrocinadores e tudo mais. E aí, quando a gente fez isso, a gente percebeu que muitos eventos internacionais, eles não foram para o online, ou eles foram para uma estratégia do online totalmente desacoplada do presencial. Ou seja, eu vou criar um evento de 3 semanas, vou fazer uma coisa que depois não cola mais na sua edição presencial. E tudo que a gente fez no online, a gente fez como uma parte que a gente está desenvolvendo agora, mas que vai colar no presencial. Não são 2 eventos, não são 2 realidades. São 2 coisas que só não estão juntas agora, porque o presencial não pode acontecer. Então, toda a nossa estratégia do online, ela foi uma estratégia aí de pessoal de omnichannel, tá certo? Que a gente quer estar nos 2 canais ao mesmo tempo, não 2 experiências diferentes. Então, a gente fez no ano passado mais um passo para o TDC Internacional, a gente criou o World Edition, fazendo uma trilha gratuita em inglês, experimentando e testando a ferramenta, e esse ano a gente teve que tirar as cidades temporariamente, porque não estava fazendo sentido ter as cidades, então a gente deu temas para cada uma das edições, Innovation, Connections, Transformation e Future, e a edição Connections é essa edição que vai ser em junho, que a gente quer conectar o ecossistema brasileiro com o ecossistema internacional. Então, a gente vai sair com 9 a 12 trilhas em inglês, com tradução simultânea, tanto para o brasileiro poder fazer a palestra de boa em português, sem ter que gaguejar, sem ter que baixar a qualidade da sua palestra por uma deficiência no inglês, com a tradução simultânea do inglês, quanto para o palestrante internacional que já participava do TDC, poder fazer a sua palestra acessível agora para todos os brasileiros, porque antes só podia quem estava. Então, tem isso. Aí a gente tem uma segunda estratégia da inovação aberta, que é fundamental, que a gente percebeu que sozinho encontrar a oportunidade global era muito para nós, com o nosso baixo potencial econômico de fazer tudo isso. Então, nesse ano de 2020, eu me sinto como em 2010, só que agora as nossas trilhas não estão na mão das comunidades, estão na mão das empresas. Então, a gente abriu em 2020 a inovação aberta para as empresas que agora criam as suas próprias trilhas. Então, a Google teve trilha, a Microsoft teve trilha, a Oracle teve trilha, a Red Hat teve trilha. E essas trilhas são todas gratuitas, são as trilhas corporativas nas salas dos patrocinadores. Então, agora a gente vai para a nossa estratégia internacional de mão dada com as trilhas das empresas que já estão globais. Então, a gente vai
com a expectativa da Microsoft fazer um trabalho com a comunidade Latinoamérica, da Oracle fazer uma comunidade Latinoamérica ou global. Então, a gente vai com as nossas trilhas premium, as trilhas pagas, mas de mão dada com as trilhas gratuitas produzidas pelos patrocinadores, que já são grandes empresas, e dando a possibilidade de, com isso, as empresas menores, as empresas brasileiras que estão descobrindo o mercado internacional, poderem fazer isso agora junto com essas gigantes também, como mais uma alternativa. Então, de novo, a mesma fórmula de 10 anos atrás, ela está sendo aplicada agora como uma expansão. Isso vai acontecer em junho, eu estou muito animada, mas com muitos desafios na mão aí, né, Daniel? Mas muito feliz com esse desafio. Eu vou mandar palestra nisso daí. Vou amar isso daí. Estou buscando começando a fazer mais conteúdo em inglês agora e tal, então eu vou aproveitar e tentar lá, fazer uns negócios. Exatamente. Estou muito feliz. Muito legal te receber aqui nesse evento, muito legal obrigado pela tua disponibilidade de estar trocando essa ideia com a gente aqui. E, bom, depois a gente vai passar todos os contatos aí para o pessoal que se inscreveu aqui nesse evento, mas desde já, muito sucesso, sempre. Sucesso para o TDC, todas as edições, e que a gente possa estar em algum momento presente de novo, trocando ideia, mas se não for assim, que online, pelo menos, a gente possa seguir conversando e trocando. Com certeza. Se o arco-íris aparecer agora em 2021 e a gente puder escorregar esse arco-íris, a gente está preparando 2 edições híbridas. Se não tiver arco-íris, então nós vamos fazer as 4 edições totalmente online. Mas eu quero agradecer, Daniel, não só você, por todos os caminhos que você trouxe para o TDC, né, de ter a primeira edição, aliás, né, a gente trazer o TDC Porto Alegre, que já ia há tantos anos, já fizemos 7 edições em Porto Alegre, mas tantos outros insights, tantas outras coisas que você já trouxe para o TDC, desde trilha de design thinking e tantas outras novidades, pessoas incríveis que você trouxe, mas quero agradecer à equipe da You Move Me, que também fez um papel muito importante no TDC, com o aplicativo, com outras pessoas, com o Rafael, com muitas outras pessoas que eu gosto muito, que participaram da nossa jornada, tanto do TDC quanto da Global Code. Então, tenho muita admiração e respeito pelo trabalho que vocês fazem no ecossistema de Porto Alegre, pelos espaços novos, pela visão. Então, sou muito grata de ter você e todas essas pessoas incríveis na minha rede de relacionamento, permitindo que eu possa ter uma visão que me vai muito mais longe. Então, agradeço demais, parabenizo e sempre que vocês quiserem, vai ser um prazer conversar sobre esse assunto ou qualquer outro. Sou muito grata a tudo isso. Muito obrigada, legal. Aproveitem aí, público, esse grande momento com o Daniel. Muito legal. Obrigado, Yara. Valeu, até mais. Valeu.